Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Inoan. Eu curso Engenharia Elétrica na Faculdade Estácio, no Paulo da Abdias de Carvalho, seria no presencial, né? No turno noite. E eu estou pagando com a senhora a cadeira de cálculo 1, vulgo cálculo diferencial integral. É... Só justificando, eu optei a fazer o trabalho só, não trabalhar em dupla ou em equipe, alguma coisa assim, justamente porque a gente sabe que a pandemia ela afetou bastante a questão econômica do nosso país e do mundo. Então esse ano, na verdade esse semestre, de janeiro a junho, eu estou correndo atrás de sanar algumas lacunas econômicas, né, dívidas, que vieram do ano passado para esse ano. Aí para de repente eu não conseguir acompanhar o ritmo do grupo, né, não ser um peso pro pessoal e tudo mais, eu optei a fazer só, fui fazendo um pouquinho por dia, né, dentro das minhas possibilidades, para poder ter o conjunto da apresentação do trabalho, né. E assim eu também preciso pegar carona no trabalho de ninguém, né, porque até então é um tanto injusto, né. Mas enfim. Dentro do tema central do trabalho, né, o trabalho aqui desenvolvido, que irei apresentar nos próximos slides, ele tem como objetivo apresentar o uso do limite no cotidiano, o uso do cálculo no geral no cotidiano, né? E também vou trazer algumas simulações utilizando lógica de programação, utilizando eletrônica, elétrica, dentro do raciocínio do cálculo, né? Para a gente ver isso funcionando na prática. Né? Então eu vou mostrar aqui o roteiro da apresentação. Nosso roteiro ele começa de uma breve história sobre os limites, aplicações gerais de limites, aplicação industrial, controladores e sensores, mas a linguagem de computacional C++. Entramos por derivada, né, focando na questão das taxas ali, que essa parte de derivada vai ser mais voltada para as últimas aulas que a gente viu, né? Porque ali eu consegui assistir e consegui aplicar aquilo dentro do meu trabalho de forma que eu pudesse usar coisas que eu já conheço, como linguagem de programação e tal, né? E também aquilo ali não é tão... Aquilo é mais tangível, né? Aquela parte final do assunto é mais tangível. Pelo menos para mim fez muito mais sentido. E sim, aplicação industrial, controladores, sensores e atuadores, né? Então vamos iniciar a nossa apresentação dentro da breve história sobre limites. Todos nós sabemos que limites constituem um dos fundamentos do cálculo, né? Isto é um fato, pois na construção da definição de derivadas, continuidades, integral, convergência, divergência, necessita basicamente do conceito de limites. Porém, sabemos que a base de todo o conhecimento presente nos séculos atuais, né, eles nasceram da observação, ou seja, o empirismo, né? Que o empirismo era aquela ideia, né, na verdade eram aqueles filósofos na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né, pela Índia, que ficavam por ali observando o meio, e a partir da observação daqueles fenômenos, das observações sensoriais, né, eles desenvolviam algumas de suas teorias, né? Quando o homem ele passa a olhar para o espaço, olhar para o céu e imaginar, será que tudo gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno de tudo, né? E a partir desses questionamentos prova-se que na verdade a Terra gira em torno do Sol. Nasce que a partir desses outros questionamentos que a Terra não é plana, né? Que no final do oceano não há monstros, enfim, né? Tudo isso foi a partir da observação, né? Somada ao avanço matemático e filosófico, né? Não vou focar muito nessa parte porque é só uma questão mais introdutória. Tendo em vista isso, antes de qualquer coisa, devemos nos ater à seguinte pergunta, né? Ainda dentro do campo empírico. Quando o ser humano ele questionou a existência do infinito? E até onde, dentro do infinito, algo pode ir? Algo pode ter um limite? Quando é que o ser humano ele começou a ter essa ideia, né? E para isso, responder essa pergunta, né, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Segundo a literatura histórica, a ideia de limite ela surge lá por volta de 450 a.C., na discussão dos 4 paradoxos de Zenão. Mas antes, o que seria um paradoxo? Né? De uma tradução mais direta, né,
O paradoxo, ele significa basicamente contrário à previsão ou opinião alheia, né? O termo paradoxo ele é usado mais frequentemente para referir uma afirmação que parece ser contraditória, incrível ou absurda, né? No entanto, uma afirmação paradoxal contém basicamente duas ideias que se colocam em oposição uma à outra, né? Logo, este termo refere-se a algo que aparenta ser logicamente verdadeiro, mas que de fato é tão absurdo que jamais poderia ser verdadeiro. Mas por que focar na questão do paradoxo? Porque a partir dessa questão paradoxal, a gente começa com Zenão a ter algumas ideias de movimento, espaço, tempo, que vai nos levar a uma progressão geométrica, que vai nos levar a uma ideia de função, de limite que veremos um pouco mais adiante. Então, saindo mais um pouco dessa visão semiótica, né, semianalítica, do morfossemântica, sintática da questão do paradoxo, né, mas mantendo ainda o mesmo em vista, vamos aos paradoxos de Zenão. E os mais de 40 escritos, né, do Zenão, sobreviveram 8, né, graças aí a Aristóteles e mais alguns filósofos. No entanto, desses 8 paradoxos a gente vai abordar, eu trouxe aqui para minha apresentação 2 desses paradoxos, que eles nos levam direto à relação com o tema central, né? Portanto, vão ser os paradoxos do movimento. Na verdade, são 4 que complementam essa ideia de função, derivada, que dão, né, que levam a isso. Mas eu achei mais interessante trazer 2, que foi dentro do tempo e tudo mais, foi o que eu melhor consegui entender, né, e poder transmitir a minha forma aqui para a apresentação, ser mais original. Então é o paradoxo da dicotomia e o paradoxo de Aquiles e da tartaruga, né? Vamos à dicotomia. Opa, passei. Aqui a gente tem uma ilustração do Zenão. Mas observando aqui essa imagem, né? Essa imagem feita em mesa digitalizadora, deixa ela voltar para o início. A gente observa que aqui tu tem uma área, né? E tu tem esse bonequinho. Aqui tem uma linha de chegada, né? Considerando aqui o ponto zero, aqui é o ponto infinito, né? Tem essa bandeirinha aqui como se você estivesse saindo de um ponto e indo para outro. Percebe que dentro aqui desse segmento de reta, tu tem o percurso total, tu tens a metade do percurso, tu tens aqui um quarto, um oitavo, um para 16, um para 32, um 64 e assim vai. Se a gente observar, na medida que o bonequinho ele vai correndo, quando ele chega na metade do percurso, ele volta como se ele voltasse para a metade da metade do percurso, depois ele volta para a metade da metade do percurso, e assim sucessivamente, da metade do percurso, e assim sucessivamente. E ele nunca chega ao final. É muito interessante esse paradoxo, né? Então, tu olhando assim, não há movimento. Você está sempre voltando para o ponto anterior e você nunca saiu do início aqui do ponto, né? Olhando aqui, sem considerar outras leis físicas nem nada, não há movimento, né? Dentro desse paradoxo, vale salientar, né? Então, a dicotomia ela afirma que não há movimento, né? Aí eu queria um exemplo. Suponhamos que você vá à padaria, né? Na metade do caminho, tu lembras que deixou a porta aberta, por exemplo, e precisa voltar pois há um ladrão à espreita, né? Tu saiu de casa, chegou no meio do caminho, até aí tudo bem. Pois entre os dois pontos há uma metade, beleza, que é entre tua casa e a padaria, a metade. No entanto, né, tu antes de você percorrer a metade desse percurso, tu tem que percorrer a metade da metade desse percurso. Mas antes de percorrer a metade da metade, tem que percorrer a metade anterior, né? E tu deverá sempre percorrer essa metade, né? Sucessivamente. Logo, tu terá de percorrer um conjunto infinito de intervalos. E em outras palavras,
tu não saiu de casa ainda e não há ladrão à espreita, porque o ladrão nem conseguiu sair do ponto dele, então o mundo tá parado, né? Porém, eu falei uma coisa aqui, não sei se você observou, mas é o seguinte: tu terá de correr um conjunto infinito de intervalos. Guarda isso. Dando continuidade, ou seja, o movimento jamais se iniciaria. Porém, o que a gente pode observar até aqui? Temos uma distância finita, que está aí na faixinha preta, né? Que é preenchido com vermelho quando o boneco anda. Beleza. Porém, tu pode dividir ela infinitas vezes. Consegue compreender? Tu consegues dividir esse intervalo infinitas vezes dentro de um universo finito. Então essa é a ideia do paradoxo da dicotomia, do Zenon, que é muito, muito interessante. E embaixo tu tem a noção de limite, aqui embaixo, tu tem a noção de limite, pronto aqui, tu tem a noção de limite, né? Um cálculo de limite em função desse paradoxo. O próximo paradoxo é o de Aquiles e a tartaruga. O paradoxo ele traz a ideia de, olha aqui para a imagem, né, para essa GIF. Tu tem aqui o corredor com a tocha e a tartaruga mais na frente. Deixa eu voltar aqui. Percebes que o corredor ele começa no início do percurso e a tartaruga ela começa já no meio do percurso. Então, para o corredor ultrapassar a tartaruga, ele primeiro tem que passar por onde a tartaruga antes estava, né, aqui no meio. No entanto, quando esse corredor chegar aqui, ou aquele chegar aqui, a tartaruga já vai ter andado X. E para Aquiles alcançar a tartaruga, ele vai ter que andar X. No entanto, a tartaruga já vai ter andado Y, né? Ou seja, enquanto o mais lento ele estiver a correr, nunca será ultrapassado pelo mais veloz, pois aquele que persegue, né, no caso o Aquiles, tem primeiro de chegar ao ponto de onde a fuga do mais lento começou, no meio, ou mais na frente, né? E por conta disso, o mais lento já vai estar a um passo mais à frente, alguma distância mais à frente. A conclusão desse paradoxo ela é um pouco estranha, né? Deu até um trave para poder entender isso aqui de fato, mas o resultado desse raciocínio, né, é o seguinte: pelo menos o que eu pude perceber é que a tartaruga, que é o mais lento, começa a corrida com uma determinada vantagem sobre aqueles. Aqueles são mais velozes, só lembrando. Quando aquele chega ao ponto de onde a tartaruga está, né, ela já não está mais lá. Apesar de não ter andado tanto como aqueles, mas ela já andou um pouquinho, né? No segundo ponto mais à frente, né, prosseguindo a corrida, quando aquele chega a esse ponto, já a tartaruga vai estar um pouquinho mais à frente, que é o terceiro ponto. E assim sucessivamente. Logo, né, para concluir, apesar de Aquiles estar cada vez mais próximo da tartaruga, ele nunca chega a alcançá-la. Pois sempre que chega ao ponto onde estava a tartaruga, no momento atrás, a tartaruga já está um pouco à frente, como se a tartaruga estivesse sempre viajando no tempo, né? Desde que a tartaruga não pare, ela sempre vai ganhar a corrida, pois Aquiles, né, ele poderia correr infinitamente que não conseguiria ultrapassar. E é isso que essa GIF está tentando mostrar. Então, nesse paradoxo que a gente está vendo, tal como no paradoxo da dicotomia que foi o anterior, tem-se uma confusão, né, entre distância infinita e uma distância infinitamente divisível. Foi o que eu tinha falado antes para guardar aquela informação. Pois a gente pode considerar que Aquiles tem de percorrer um número infinito de intervalos, que são esses aqui, né? Esse, aí ele vem para cá, depois vem para cá, né? Beleza. Que são aqueles que a tartaruga tem de vantagem sobre ele, sempre que chega ao ponto onde ela estava antes de iniciar esse intervalo, beleza. Porém, o intervalo inicial entre Aquiles e a tartaruga, aí depois vem o intervalo que a tartaruga percorreu enquanto Aquiles chegou
onde ele estava no início, o intervalo que é que ele percorreu, até onde a tartaruga avançou, enquanto ele chegou ao ponto inicial da tartaruga e vai infinitamente. Então, olhando isso por outro ângulo, né, para não ficar tão abstrato, se a gente pôr numa tabela, que aí fica melhor de enxergar, que até para explicar isso é um pouco, dá um trave, né, até para explicar isso parece uma literação. Aí se a gente pôr isso aí numa tabela, todos esses dados que eu falei, tu tem aqui o XT de tartaruga, XT de homem, XH de homem, perdão, XH de homem. E vamos lá. A tartaruga ela parte aqui no meio. Vamos supor que aqui é o ponto 0, ponto 100, mais infinito, né? A tartaruga ela começa aqui no meio já, né? Com essa vantagem de 100 metros. E o Aquiles ele começa aqui no 0, tá aqui. Tá aí tudo bem, até aí tá legal. O tempo aqui tá 0, beleza. Quando a tartaruga chegar em 110, o Aquiles ele compensou aquele 100, ele andou aquele 100, passou-se um segundo. Quando a tartaruga chegar em 111, o Aquiles ele vai compensar para 110, fazer essa compensação. A tartaruga já está em 111, o tempo passou mais um pouquinho, passou 1,1, ou seja, um décimo, né? Quando a tartaruga chegar em 111,1, vamos pensar em metro, Aquiles percorreu o 111, é um cruzado, né? E agora a gente tem 1 segundo e 11 centésimos. Então, observando isso aqui, buscando outros conceitos de matemática e de geometria, o tempo ele é uma progressão geométrica, nesse exemplo aqui. Se a gente for buscar alguns assuntos, né, eu tive que rever inclusive alguns assuntos para poder chegar nessa conclusão, que o tempo ele é uma progressão geométrica. A ideia é que isso aqui assunto é progressão geométrica a partir dessa ideia aqui do nosso Zenon. É muito interessante. Porém, né, já saindo dessa ideia aqui, para a gente já para uma prática, para não demorar muito, os tempos eles passaram, né, essas ideias foram sendo amadurecidas, foram sendo modeladas matematicamente falando, foram sendo aplicadas na física, na química, né, na biologia, em diversos outros assuntos, né, principalmente em assuntos que se relacionam com os conceitos de eletricidade, né, Alexandre Volta, Michael Faraday, o próprio Tesla, o Edison, o Thomson, né? Todos aqueles físicos lá que trabalham, né, nessa parte de eletricidade, Hertz. O tempo foi passando, essa coisa toda tem começando a se construir um sentido, né? Outros filósofos e matemáticos foram estudando isso, continuaram suas pesquisas, né? E vale relembrar alguns deles, que foi Kepler, né, o Bonaventura, o Torricelli, o John Willis e entre outros mais. Contudo, né, foi o Isaac Newton que fez toda a fundamentação teórica do cálculo, né, o Isaac Newton. Ele que viu um sentido maior e fundamentou o que a gente conhece hoje por cálculo. Agora a gente vai começar a entrar na questão do limite, mas antes da gente ver as aplicações dos limites, a gente vai dar uma passada por função, porque não tem como falar de limite sem dar uma breve passada por funções. Função, né, nada mais é do que, no caso, funções matemáticas, nada mais são do que expressões numéricas, né, e algébricas, números variáveis, que possuem dois lados separados por um sinal de igual e obedecem também uma regra, uma lei de formação, né? Então, eu acho que a forma mais fácil de entender o conceito de função é dessa ilustração. Vamos pensar que isso aqui, vamos pensar que isso aqui, esse quadrado meio cinza, é uma máquina de triplicar. Vamos pensar assim. Então, aqui entra os valores
que já tem então em x. Aqui tu tem uma lei de formação, vamos supor x mais 2, e no y tu tem um novo valor, que é esse y, ele está em função, ele depende do valor de x, que é a variável de entrada, mais a lei de formação, para tu ter aqui o novo valor. O x ele é chamado do domínio da função, ele fica aqui no gráfico. O y ele é chamado de contradomínio da função. E a lei de formação é a regra matemática que rege a relação entre x e y. Basicamente, é isso o valor de uma função, né? No caso, a construção de uma função. Eu vou aplicar esse conceito de função na prática utilizando lógica de programação, né? E eletrônica aqui no próximo slide, para a gente ver o funcionamento disso na prática. Bom, aqui eu fiz esse exemplo para mostrar, né, a atuação da função na prática, que é o mesmo exemplo anterior lá da questão da máquina de somar que eu havia falado. Aqui está um hardware, né? E aqui a programação que eu fiz para ele. Vou explicar como é que foi a programação, porque não é o intuito do trabalho, mas sim a aplicação prática. Deixa eu iniciar aqui o programa. Pronto. A nossa função, ela está aqui. Vamos ver logo ela na ação. Toda vez que eu apertar o botão, vai ter um delay aqui por conta da internet, mas toda vez que eu apertar aqui o botão, preste atenção aqui, repara aqui, tá? Não tá indo. Pera aí. Deixa eu parar a simulação e começar de novo. Acho que é a minha internet que não está permitindo a gente fazer essa simulação. Mas a ideia aqui seria a seguinte: a máquina de somar. Toda vez que eu apertasse aqui e iniciar o valor, e sempre que eu apertasse ia somar com o valor anterior, iria sempre somar com o valor anterior. Deixa eu abrir aqui o gráfico, que seria para a próxima apresentação. Olha, pronto. Apertei uma vez, apertei de novo, somou 1 mais 1, 2. Aí agora, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, olha, 1 mais 1, 2. Beleza. Aí 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Sempre em função do 1. Então eu tenho minha variável de entrada, meu f de x, que seria o meu domínio, que são os valores que eu estou colocando, que são sempre 1. Eu tenho meu processamento, que é 1 mais 1. E por fim, né, eu tenho a minha variável de saída, que é esse somatório, né? Isso aqui é só um exemplo básico assim do mecanismo de uma função. Claro que a gente tem que configurar se ela é injetora, sobrejetora, bijetora, mas é só para ter uma ideia, entende? Só para ter uma ideia de como minha função ela tá funcionando, tá? Caso o meu algoritmo ele tá funcionando. Para deixar ele bem redondinho, aí ia demandar um pouco mais de tempo, tudo mais, né? E esse tempo, no momento, não tenho, né? Mas é isso. Então, a gente tem aqui a primeira aplicação com a máquina de soma, né? Tem aqui, tu pode fazer com isso aqui uma máquina de fichinhas, né? Tu pode fazer, exemplo, tem uma função dentro da outra função no teu algoritmo. Eu digo assim, de 10 da manhã a 11 da manhã, essa função ela vai
vamos supor, somar. Sendo que quando der meio-dia, já entra dentro dessa função uma função multiplicar, entende? E teu gráfico ele vai se alterando ali, de acordo com as tuas condições, dentro da tua regra matemática, tá? Isso aqui foi o exemplo 1, dentro da questão de função, da introdução de função. O próximo exemplo vai ser com limite, e a gente vai tentar, se funcionar, usar esse gráfico aqui, ó, pra gente ter a questão da ideia dos limites. Claro que isso aqui não chega aos pés de GeoGebra, né, mas dá pra gente pegar os valores, jogar aqui, formar alguns gráficos e ter alguma noção de alguma coisa. Então vamos para limites. E por fim, derivada. Uma vez que a gente já trocou uma ideia sobre função e tudo mais, agora a gente entra no limite, né? Eu só peço desculpa pelo qualquer barulho, porque eu tô gravando hoje, dia 26, e tem muito barulho aqui. Mas voltando, a gente sabe que, né, na matemática e tudo mais, o limite, né, como a gente também já estudou em sala, ele tem como objetivo de determinar o comportamento de uma função. É isso. No entanto, esse comportamento ele é estudado, né, é determinado à medida que a função se aproxima de alguns valores. Sempre relacionando os pontos de um gráfico, né, o x e o y. Aí eu trouxe uma função aqui pra gente fazer esse estudo. Eita, pera aí. Pronto, iniciou agora a apresentação. Vamos lá, eu trouxe essa função aqui. Y igual x mais 1. A gente vai determinar, né, utilizando essa função aí, y igual a x mais 1, a gente vai determinar os valores do y, né? Claro que o y é o contradomínio. À medida que o x vai assumir alguns valores que eu já determinei aqui, já no slide antes de iniciar, já testei, né? Pra não sair nada errado, não passar vergonha. Mas vamos lá. Primeiro valor. Quando x é menos 1, quando x é menos 2, o y é menos 1. Por quê? Menos 2 mais 1, tu devia R$2. Tu pagasse R$1, tu ainda deve R$1. Beleza. Então, quando o x se aproxima de 2, o y se aproxima de menos 1. Beleza. Aí eu vou jogar outro valor para x. Eu joguei menos 1. Agora, menos 1 mais menos 1. Tu devia menos 1, tu ganhasse mais R$1, pagasse aquela dívida, tu ficasse com 0. Então, quando o meu x se aproxima de menos 1, o meu y se aproxima do 0. Né? Agora, 1 e 2. Quando o meu x ganhou 1, né, vem aqui na função 1 mais 1 é 2, o contradomínio 2, que é o y. Então, quando o x se aproxima de 1, o y se aproxima de 2. Não é não? Agora, quando o x se aproxima de 2, eu queria apertar 2, tá? Eu errei no slide. O meu y se aproxima de 3, por causa aqui da função soma, né? Logo, a gente conclui, quando x tende a menos 1, y tende a menos 0. Desculpa, a 0. Quando o teu x tende a 1, teu y tende a 2. E quando o teu x tende a 2, teu y tende a 3. Resumindo, né? Aí você pode se perguntar, pô, onde é que a utilização de limites ajuda? Bom, ela ajuda em diversas situações, já vou trazer uma situação prática. Aqui eu estou usando a eletrônica também, né, que eu tenho que aplicar onde eu sei. A utilização de limites, gente, ela ajuda na compreensão de várias situações, certo? Envolvendo funções, uso de produtos notáveis, como produtos mínimos, né, o produto máximo, até onde eu lembro, pontos de intersecção, continuidade de função, e outros problemas envolvendo números, né, envolvendo umas séries numéricas. Aí eu trouxe mais outra função aqui, e que essa função ela vai ser o espelho do nosso projeto físico, né? Não saiu 100% do projeto físico por falta de componentes tal, do própria plataforma, mas eu acho que vai dar para entender onde eu quero chegar. Vamos lá.
Eu tenho aqui no meu quadro amarelo a seguinte função. Uma função exponencial, né? Eita, veio tudo de vez, ó. Puxa, mas beleza. Eu tenho essa função aqui que é x ao quadrado e ela vai fazer o seguinte. Mostrando que à medida que os valores de x aproximam de 3 pela esquerda ou pela direita, a função se aproxima de 9. Meu y se aproxima de 9. Então, quando quando meu x for 3,1, né, 3,1 quadrado, 9,61. Se aproximou 9, de 9. Agora, quando meu x é 3,01, 3,01 quadrado, 9,06. Quando meu x foi igual a 3,01, né, meu y, depois que ele passa aqui na função, ele é 9,00601. E quando meu x se aproxima de 3,0001, né, o meu y se aproxima desse valor aqui, 9, sempre se aproximando de 9, né? Beleza, agora bora acompanhar pela esquerda, né? A gente acompanhou pela direita e agora vamos acompanhar pela esquerda. Quando o meu x se aproxima de 2,9, né? O meu y se aproxima de 8,41. Quando o meu x se aproxima de 2,99, o meu y se aproxima de 8,9401. Quando meu x se aproxima desse valor aqui, meu y chega aqui, ó, se aproxima aqui, mas nunca, né? E quando meu x se aproxima de 2,9999, quando eu levo isso ao quadrado, que a função aqui pede, ó, todo mundo aqui foi levado ao quadrado por causa da função, né? Que como a gente já viu lá atrás, quando eu comentei sobre função, que a função nada mais é do que uma lei de formação, né? No caso, a lei de formação é x quadrado. O meu y se aproxima de 8,999400001. Beleza. O que a gente tem que observar aqui nessa função, né? Nesse exemplo? A gente tem que observar que à medida que os valores se aproximam de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, a imagem da função fxx² fica mais próxima do valor 8. Né? Então isso é muito interessante mesmo. Vamos aplicar isso, né? Tá muito abstrato, bora tentar tornar isso mais tangível, né? Como é que se fala? Pegar, tocável. Na eletrônica a gente tem um componente chamado resistor, né? Que ele faz uma oposição à passagem de tensão corrente, dependendo de como ele é ligado. E existe também esse resistor variável. Beleza, variável. Tá. Que é potenciômetro. Dentro da linha dos potenciômetros, existe uma linha específica que ele é de giro infinito. Né? Ele dá um giro de 360 graus. Então, geralmente, esses potenciômetros, eles são mais baratos. Né? Tem um custo menor. E tem outros que ele vai de 0 a 180 graus, tem que vai de 0 a 90, depende muito. Porém, vamos supor que eu só tenha dinheiro para comprar isso que eu falei, que ele gira 360 graus. Ele tipo vai do mínimo pro máximo e chega no mínimo de novo. Aí supondo que eu quero controlar só um pedacinho, tipo só a metade do giro, eu quero ter o controle de luminosidade do LED, né? E depois que ele tipo, no que ele vai girando, ele sempre fica se aproximando do valor máximo de tensão do LED, mas nunca passe para o LED queimar. Então, independente que eu dê um giro de 360 graus, o LED fique sempre naquela intensidade de luz. Vamos lá, eu tentei replicar aqui no programa, naquele programa que eu estou usando, que é o Tinkercad. Cadê? Sendo que tava dando muito erro, né? Que a aqui não tá muito boa, não tá funcionando direito. E eu fiz uma simulação aqui só para mostrar a ideia. Ver. Não sei se vai dar pra, espero que dê pra entender, mas vamos lá. Tu tem aqui o LED. Tá aqui o potenciômetro desse cara. Sendo que esse potenciômetro aqui, ele é... Deixa eu botar um aqui, um outro aqui. Esse aqui é o resistor.
que é outro tipo de resistor, né? Resistor fixo. Mas como o intuito não é explicar eletrônica, né? Só mostrar a aplicação da função aqui dentro. O ideal aqui era ter um Arduino, um controlador aqui que a gente jogava equação dentro, sendo que eu tô puxando o Arduino pra cá e tá dando erro toda vez. Eu tô iniciando a simulação e enfim, né? A internet aqui é ruim demais. Mas ó, esse meu tipo de potenciômetro aqui, ó, é aquele que dá esse giro aqui, ó, na metade de um giro. Aqui no programa, pelo que eu procurei, não tem o que é completo, o que dá o giro completo. Não esqueci o nome dele, mas não tem aqui. Só tem esse tipo mesmo. Beleza. Então eu vou tentar explicar, tipo, a aplicação de função, né, de limites no caso, aqui com esse exemplo. Vou apagar aqui, para aqui a simulação, coloque esse cara pra cá. A gente foca aqui nessa área. Vamos lá, vou iniciar a simulação. O meu LED tá aceso. Eu defini essa área aqui, ó, para o meu LED permanecer na mesma intensidade. Então, independente daqui para cá, meu LED nunca vai passar dessa intensidade de luz. Pode perceber, ok? Ele não varia. Ele pode até se aproximar um pouquinho de aumentar o brilho. Eu tô chegando já no limite, cheguei no limite, ó. Ele pode chegar um pouquinho próximo do limite máximo, mais ou menos aqui, mas ele sempre fica no intervalo que eu quero. Então foi o que a gente viu ali naquele cálculo. Então se eu estivesse numa empresa, por exemplo, e só tivesse, claro que aqui a gente está simulando, na prática não vai ser assim, né? Aqui é um software, né? Enfim, na prática eu teria que colocar mais coisas aí, redundâncias nesse circuito e blá 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 blá. Mas, supondo que eu estou na empresa lá e sei lá, no almoxerifado só tem potenciômetro infinito, né, do giro de 360 graus. Aí a gente tem esse potenciômetro, ele controla, bora pensar assim, uma IHM, né, uma interface homem-máquina, vamos pensar assim. E tipo, o potenciômetro que tá nela é um potenciômetro desse tipo aqui, ó, que a gente tá vendo, né, que ele é de meio giro. E vamos supor que cada etapa de giro dessa, tipo, cada pontinho desse significa uma opção para a pessoa apertar, né? Tipo, tu tá aqui, aí aqui tu gira pra cá, liga a máquina, tu gira pra cá e dá um clique com outro botão, né, para selecionar, sei lá, aumentar a velocidade da máquina, aqui programar a máquina para desligar, aqui porra, sei lá, aumentar, ligar a iluminação da máquina, aqui colocar a máquina em modo espera, aqui ligar alerta de segurança da máquina. Então bora supor isso. Aí esse potenciômetro aqui quebra de seleção, a máquina não pode ficar parada, depende dele para tudo. E tá, tu só tem aquele e só tem no almoxerifado que dá um 360 graus, né? Como o 360 graus ele é muito mais sensível, quando tu girar, ele vai direto pro final e vai ficar ruim o controle da CHM. Então, na minha equação dentro do meu software, né, no CLP ou no que diabo tiver lá, eu posso colocar um limite mínimo e máximo, né, que quando ele tenda pela direita, ou melhor, pela esquerda, por mais que a pessoa gire, ele só vai até um ponto, a última opção, né? Vamos supor que isso aqui seja um potenciômetro infinito. Bora pensar assim, né? E tipo, pessoa aqui já deu 360 graus. Vamos pensar assim, chegou aqui deu 360 graus. Então, a gente põe um limitador utilizando o cálculo de função para quando chegar aqui ser o final. Mesmo que você gire, aqui ser sempre o final, porque está correspondendo à tua função. E aqui ser sempre o início. Então tu vai ter as funções da máquina, né, lá no teu display, tudo bonitinho operando, com um potenciômetro infinito. Vamos pensar assim, né? Então essa é uma aplicação que eu vi. Pronto, pegar aqui o display para ficar melhor o entendimento.
né? Eu digo assim, um display desse aqui. Não tá nem vindo. A internet tá muito lenta. Pronto, veio. Eu digo um display desse aqui, né? 7 segmentos, matricial. Acho que é 16:8, ou nesse aqui é 16:2 provavelmente. Eu digo um display desse aqui, né? E aqui aparecem as funções, as coisas que a gente quer selecionar. Então, e o potenciômetro controla isso, né? O potenciômetro controlaria esse display e o botão ele selecionaria. Então, a empresa está funcionando, né? A empresa está funcionando normal, com um potenciômetro que de repente não é o ideal, mas que quebrou o galho ali para aquele momento. Então, eu estou dando uma aplicação aí de função para um problema real. Há N aplicações, tá? Você pode trabalhar com N variáveis. Tipo aqui mesmo tem a variável resistor, né? Corrente que vai para o LED, corrente que passa pelo potenciômetro. Então isso aqui na prática mesmo assim deveria estar tudo calibrado, né? Em função da corrente, em função da resistência. Então eu teria aí várias funções trabalhando para fazer o que eu fiz aqui, né? Mas eu sei que o circuito, tipo, esse resistor de 100 ohms, no caso esse bichão aqui, o LED, em função desse conjunto de resistência, ele vai trabalhar da forma que eu expliquei. Entende? Ele vai trabalhar assim. Isso aí eu sei, né? Então, assim, isso é um dos usos dos nossos limites, né? Então, agora a gente vai ver a questão da derivada, né? Vamos tentar ver na prática também aqui. Ixi, deixa a gente tá nem ligando. Vamos tentar ver na prática pra gente finalizar o trabalho, né? Que eu acho que o vídeo já deve estar muito longo. Porque assim, as coisas são muito detalhadas, a professora. A senhora sabe muito bem, né? E pra tipo, trazer pra real, simular tudo mais, né? Eu tenho que parar, pensar também, ver como é que eu vou fazer o circuito, ver como é que eu vou aplicar isso na prática para ficar melhor. Aí isso tudo demanda um tempo, né? Por isso que eu consigo fazer tipo uma parte por dia dessas minhas gravações, um pedaço por dia. Provavelmente eu vou entregar isso atrasado, provavelmente, né? Mas vamos lá, agora a gente vai iniciar aí derivadas, tá? Aí, professor, eu vou fazer o seguinte, na parte de derivada, na parte de derivada, eu vou já pegar aquela questão de otimização, taxas, né? Já vou pegar assim, porque eu já aplico, entendeu? Olha, nosso display queimou. Mas, porque ele é de 5 volts. Eu já vou trazer os nossos exemplos aqui para aplicar a taxa derivada. Espero que quando for gravar amanhã a internet esteja funcionando bem e não esteja barulho. Porque aí a gente vai precisar realmente de programação para poder derivar daqui, que eu queria trabalhar com aquele exemplo que a senhora trouxe da questão da temperatura em Fahrenheit e em Celsius, né, de uma dessas aulas aí. Acho que foi a terceira aula derivada que a senhora deu. Queria trazer isso para cá, para a simulação, para a gente ver na prática. Então, próximo capítulo e último do trabalho será derivada. Então, uma vez que a gente já observou, né, estudo de função, tudo mais, fizemos essas simulações. Agora o último tema, né, seria a derivada, né? Derivada. Pois tá. Eu queria muito fazer aquelas simulações que eu fiz anteriormente. No entanto, hoje estamos com a internet muito ruim, muito lenta. E não está carregando o programa, né? Eu tenho 3G aqui no telefone, claro, mas infelizmente eu tenho que direcionar esses dados móveis para a minha prova, né? Se a senhora quiser, eu posso em um dado momento oportuno trazer o conceito de derivada para uma aplicação mais prática, né? Assim, mais palpável, mais tangível, né? Tá ok? Basta a senhora falar que a gente vê, né? Eu ia fazer com aquela animação lá
Aquele último exercício que a senhora fez sobre taxa, tudo mais, temperatura, eu ia pegar um sensor de temperatura e fazer me baseando naquilo, né? Sendo que infelizmente não deu. A internet tá ruim e eu já tô no limite do trabalho, né? Na verdade o trabalho vai vencer e acho que só vou entregar após vencimento, se for aceito. Mas vamos lá. Por que esse gatinho tá aqui? Porque é derivado da gente chora e a mãe não vê, né? Então vamos lá. Vamos supor, né, assim, eu tive que parar a pensar, tal, escrever um textinho para poder colocar as coisas no eixo sobre derivada. Vamos pensar no seguinte, uma função, né? A gente sabe que o preço da gasolina está variando muito. Então é uma função que nos deu o preço do combustível durante os meses do ano, né? Se calcularmos a função derivada do preço, né, em ordem aos meses, eu digo janeiro, fevereiro e março, a gente vai ter a variação do preço ao longo dos meses, beleza? Isto representa o quê? A variação de um preço é em função da inflação, né? Então, isso representaria a inflação em cima do combustível, né? Mas por um acaso, se essa função, quando ela for derivada, der um valor constante, significa então que a inflação está estável. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Quando eu descobri isso, minha cabeça fez BUM! Aí, outra aplicação bastante interessante da derivada leva a descobrir os máximos e os mínimos de uma função, como a gente já viu em aula, beleza. Mas como aplicar isso na prática, né? Já que eu não vou conseguir fazer aquelas aplicações, eu tive que pesquisar tal, estudar mais um pouco sobre essa questão de aplicação com outros meios, né? Eu digo na economia, por exemplo, né? Se você tem uma função que representa o lucro de uma empresa ao longo do tempo, né? Com as derivadas torna-se muito fácil, simples no caso, de descobrir em que altura é que a empresa ela vai ter um lucro maior, né? Obter um maior lucro, né? Outra questão que a gente vê o cálculo de ponto de inflexão, né? Que também podem ser obtidos através de derivada, né? A gente consegue descobrir se os lucros da empresa estão a acelerar ou desacelerar. Contudo, de modo geral, né? A derivada, como já foi dito também em aula, ela é o cálculo da medida da variação de uma função em determinado momento ou dentro de um espaço de tempo. Beleza. Aí qual é a fórmula, assim, tipo geral da derivada, né? É essa, df dt, limite de ΔT zero, tendendo a zero no caso, onde é função ft, né, função t, mais a variação t menos o ft antigo, né, sobre ΔT. Quando a gente vê isso, né, quando a gente vê toda essa fórmula aqui sem destrinchar, causa-se um impacto, né, uma confusão mental. No entanto, como a gente viu, as fórmulas de derivação, né, que é para simplificar isso aí. Mas pegando isso aí, né, da raiz, o que é que a gente consegue observar, né? Essa fórmula aqui que a gente tá, ela parte do princípio, né, da definição do limite. Foi do limite que a gente já viu lá no iniciozinho desse vídeo, né? No caso, a fórmula ela vai partir do princípio que se a gente reduz o intervalo da taxa de variação, né? Quer ver? Se a gente reduz aí o intervalo da taxa de variação, que é aqui, ó, por isso que o t tende a zero, né? Até que ele quase, né, suma. Então, a gente vai obter a derivada da função exatamente em um ponto, né? Contudo, essa fórmula aí é muito pesada, vamos dizer assim. Beleza, vamos destrinchar essa fórmula. Que a ideia dessa parte do vídeo, eu preferi destrinchar a fórmula, né? Porque assim, eu me compliquei muito, principalmente nesse início aqui. Depois que eu fui estudar mais, eu vi que eu consegui
com estudo, pesquisando, lendo, deu para destrinchar ela de uma forma simples, né? Vamos começar por aqui. DF seria a minha taxa de variação. Beleza. Opa. DF seria a minha taxa de variação. Certo. No caso D, né? O F seria a minha grandeza, o que eu estou mensurando. dt seria essa taxa de variação em relação ao tempo. Beleza. Aqui seria o limite do intervalo de tempo tendendo a zero. Por que tendendo a zero? Porque quanto mais próximo zero, mais exato é a mensuração da variação naquele ponto lá do gráfico, né? Quando a reta tangente vai traçar. A reta tangente a gente viu agora no gráfico de trás. Esqueci de falar dela. Beleza. Tendendo a zero, como eu já disse, que está aqui, ó, enfim, o tempo torna-se muito pequeno, né, a variação do tempo. Aí, aqui para cima eu tenho do F até aqui o T, até o parênteses aqui fechando, é a variação, isso aqui é o conjunto, né, variação do valor da grandeza, né, esse conjunto aqui. Beleza. Isso aqui é o valor novo. Isso aqui é o valor que eu tinha, antigo de variação, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa fórmula aqui, de modo geral, ela nos traz praticamente isso, a variação de algo em um determinado intervalo de tempo, né? E dentro daqui eu vou ter as diversas regras de derivação, que é para simplificar, como já foi visto em sala, isso aqui, né? E para mim a mais interessante foi a questão da constante, né? Que depois que me veio o insight que, né, se a derivada da constante é zero é porque não houve variação. Meu Deus. E se o número é constante é porque ele não é variável. Poxa, né? Esse trabalho ele me abriu alguns horizontes na questão principalmente de aplicar toda essa coisa no que eu faço, né, e enxergar outros meios. Ainda tenho uma certa dificuldade, claro, não vou mentir, né, ainda tenho uma certa dislexia em função disso tudo, mas com o que a gente vai estudando, vai lendo, a gente vai conseguindo compreender, né. Esse final derivado eu queria incrementar mais coisas, sendo que já está bem em cima do prazo, né, eu tenho prova para fazer e tudo mais, internet ruim também para pesquisar, então eu paro por aqui o trabalho. Se num outro momento oportuno a senhora queira que eu... Ó, já começou a chover de novo. Se no outro momento oportuno a senhora queira que eu faça uma simulação utilizando eletrônica, programação, dentro do conceito de derivada, utilizando sensores, o PD, né, o controle derivativo integrativo, a gente pode até tentar se aventurar. Então, professor, é muito grato, né? Espero que a senhora goste e possa avaliar, porque eu estou entregando fora do prazo, né? Porque praticamente já estamos fora do prazo já, né? Praticamente. Acho que era até dia 28, né? O trabalho, 27. Nem lembro mais. Porém, só da senhora assistir o vídeo, mesmo que vá lá um décimo, meio ponto ou nada, só da senhora estar assistindo já é alguma coisa, né? Muito grato e aguardo suas considerações finais. Meu WhatsApp está aqui e meu e-mail está aqui. Meu WhatsApp está aqui subindo agora na tela e meu e-mail aqui subindo no canto direito da tela. Valeu, professor, e até mais.